Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na nossa casa. Que Deus abençoe a todos. O seu Davi vai fazer a prece inicial. Eu só estou passando para deixar um recadinho para todos, que no dia 9 de agosto agora, a gente vai fazer um bazar, o 8º bazar da casa, Seara do Bem, tá? Vai ser lá na rodoviária, vai iniciar às 7 horas da manhã e termina 1 da tarde, tá? Então todos estão convidados para participar. Quem tiver doação também pode trazer a casa, tá bom? E os preços começa de R$5, 10 até R$15 as peças, tá bom? E eu agradeço a presença de todos. Boa noite a todos, novamente, e que sejam todos bem-vindos, né? Que aqui essa casa aqui nos acolhe, que tem sempre esse carinho para com todos nós, e que as bênçãos do Pai nos envolvem nesse momento, e que viemos hoje juntos, fizemos essa escolha para estar aqui juntos, recebendo essa energia um do outro, e que podemos também receber toda essa influência um dos outros, de amor, de paz, né? Porque viemos alimentar a nossa alma aqui, porque nós não somos só corpo e mente, temos o componente espiritual, e esse componente espiritual que comanda o nosso corpo necessita também dessa energia, dessa paz que buscamos aqui. Então, pedimos que fechemos os nossos olhos e que o Senhor do Pai, que é o Criador do Universo, razão e consciência de todas as coisas, que Ele permita que mergulhamos em seu hálito divino, retemperando as energias, aurindo forças, para continuarmos trabalhando, servindo e sendo humildes para receber todas as bênçãos que Ele nos fornece a nós, e que sempre está a nos ajudar a caminhar no caminho do bem, no caminho do amor, e sempre ajudando-nos a crescermos espiritualmente e compreendendo as nossas dificuldades, para que possamos crescer e servir, e que Deus nos abençoe, nos ilumine de agora em diante, e que nos ajude também ao nosso palestrante passar as mensagens que precisamos ouvir, e que assim seja. E hoje temos com muito prazer o nosso irmão Giacomo, que vem sempre trazer os seus conhecimentos, e com muito amor para nós, e com sinceridade, porque ele fala de coração. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Aqui, se eu ficava atrapalhada, é melhor? Dá para... Eu agradeço. Pronto, fica mais prático. Assim tá aparecendo. Se eu estiver aparecendo muito gordo, tá errado. Quer apagar a luz ou é mais fácil? Acho que é mais fácil para vocês verem, enxergarem, porque é importante a gente ter a leitura, né? Embora não tenha muita coisa para ler, mas a gente põe assim, ajuda a fixar mais. E a gente agradece a oportunidade de estar aqui nessa casa de amor, nessa casa de luz, que graças a Deus a gente é convidado e a gente aceita de coração estar aqui
para trazer um pouco do aprendizado, um pouco do ensinamento que a gente tem ao longo dessa nossa jornada. Já falei sobre isso aqui nessa casa, mas acho que ninguém mais lembra. Então a gente é bom sempre estar renovando os ensinamentos, os aprendizados, e principalmente quando a gente fala assim sobre a influência dos espíritos, né? Que está no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E às vezes a gente não tem essa noção, porque com exceção dos videntes, né, que vêm, acredito que se tem alguém aqui na casa, eu não sei, mas se tem, ele falou, opa, estou vendo algum espírito. Às vezes a gente tem a impressão que a gente vê alguma coisa, mas a gente não tem ideia. E, para dizer a verdade, a maioria tem medo de ver. A maioria tem medo de ver. Se vê, sai correndo. Porque não tem um conhecimento, não tem um entendimento. Não é verdade? Aí sai correndo, pelo amor de Deus, não volto mais na casa espírita. Mas não acontece disso da gente ver só numa casa espírita. Em todas as casas religiosas, além das casas religiosas, tem em todos os lugares públicos. Tem muitos lugares públicos aí que nós estamos todos infestados tem espíritos, muitos espíritos. E baseado nesse capítulo tem uma pergunta, né, na questão 456 desse capítulo, né? Os espíritos veem tudo o que fazemos, né? Aquela coisa, fala, será que vem? Fala, ninguém está vendo, só eu, né? E a resposta é essa: podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Vê aquilo que dirige sua atenção. Eles não se ocupam das que lhes são indiferentes. Ou seja, o que chama a atenção deles, eles estão próximos. Se não chamar a atenção, é indiferente. Então, se você está numa atitude que não interessa a ele nem está aí, passa batido. Agora, se ele tiver uma atitude, que você tiver uma atitude, que aquilo chama a atenção, às vezes você está num momento de raiva, de angústia, de tristeza, ele vai lá, vai começar a potencializar aquilo para você. Aí você vai entender melhor. Eu falei, nossa, por que aquele momento eu fiquei tão assim, eu perdi o controle? E às vezes é por causa dessas influências. Mas as influências, elas não são só negativas, elas também são positivas. Mas a gente vai explicar melhor sobre isso. Na outra questão, 457, que na continuação, os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos, né? Sabe aquilo lá que está lá no pensamento que ninguém está vendo? Embora a gente já falou aqui sobre pensamento, já falou que tudo que nós pensamos ele se materializa, mas não é visível para o ser humano, ele é visível para o plano espiritual. Então eles veem tudo que a gente pensa, sim, porque é bem material. Está passando um monte de pensamento por aqui, embora a gente não esteja vendo, mas passa. Né? Sabe, às vezes o que está ligado, onde você está sintonizado, aquilo chega. E a resposta: conhecem muitas vezes aquilo que desejais ao ocultar a vós mesmos. Aquele cantinho podrinho que a gente tem, todos nós temos, que às vezes falamos, nossa, não deveria nem pensar nisso, mas pensamos. E eles veem aquilo, e aquilo é o que atrai, é aquilo que faz a atração. Então a gente precisa tomar cuidado, por isso que tem orai e vigiai, principalmente os pensamentos. Na questão 459, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Né? Para quem já leu, já tem até ideia, né? E olha, a resposta é surpreendente, porque nesse sentido, a sua influência é maior do que a gente supõe, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Nossa, como que pode? Eles vão lá sugerindo, fazendo a sugestão no efeito hipnótico, vão sempre falando. E aí chega uma hora, só essa vez, não vai acontecer nada. Né? Vocês já ouviram isso? Só essa vez, ninguém está vendo. Vai, aproveita, bobo. E você acha que é o seu pensamento e é eles que estão lá induzindo. Vocês assistiram o Nosso Lar 2? Então não tem ali um obsessor lá que chega para a mocinha,
e fica lá instigando ela para ela se suicidar. E ela foi até o momento que ela acabou acontecendo de não acontecer, né? Mas ele estava lá sugerindo, falando que ela não era amada, e é isso que acontece na nossa cabeça, né? E isso acontece com todo mundo, inclusive a gente que é palestrante. Não é, independente da gente ser o que ser, mas a gente também é influenciado. Às vezes a gente tem atitude falando, não é como é possível, né? Por todo o estudo, e às vezes você não percebe, você cai, como dizem assim, umas armadilhas e não tem o que fazer, infelizmente. Mas aí, se você não souber, se você não conseguir se controlar, aí você entra na pilha e você faz aquela ligação. A influência que a gente tem, ela pode ser boa ou má, como eu já falei, né? E quando a gente fala da boa influência, que são os mentores, que quando eles se aproximam da gente, nossos anjos da guarda, nossos guias de luz, eles se aproximam de nós, mas eles sempre têm o intuito de trazer a orientação. Eles não têm intuito de sugerir aquilo que devemos fazer. E normalmente de forma correta, justa, que a gente não prejudique ninguém. Mas ele coloca de uma forma como sugestão. Né? Às vezes a gente está pensando em fazer alguma coisa, fala assim, você acha? Assim, aparece aquela coisa na cabeça da gente, fala, se eu fizer assim, pode prejudicar, mas se eu fizer assim, tá, aí fica melhor. Sabe que você coloca as duas posições. É que nem aquele, a gente já falou isso aí, mas que nem aquele do desenho animado, que a gente sempre tem um anjinho e o santinho, né? Que um fala uma coisa, outro fala outra, o anjinho e o demoninho, né? E aí um fala uma coisa, outro fala outra, um fala uma coisa, e a gente fica aí na dúvida, e às vezes a gente sucumbe pro lado do mal, mas às vezes a gente sucumbe pro lado do bem, que é onde a gente não vai ter consequência e uma responsabilidade tão maior, porque exatamente a gente vai seguir o roteiro. E a boa orientação, ela não nos obriga a fazer isso ou aquilo, né? A boa orientação, eles nos dão liberdade de a gente aceitar ou não as suas sugestões, as suas inspirações ou seus conselhos. Né? A gente vai ouvir os dois lados e a gente vai pesar o que é bom e o que é ruim. Às vezes a gente quer pisar no lado ruim, porque tem sugestões muito tentadoras, né? Vocês já tiveram isso? Acredito que sim. E aí a gente fala, ixi, e vai, mas a gente tem que ser forte. Isso acontece com qualquer tipo de coisa, principalmente com vícios. Né? Para quem gosta de fumar, beber ou outras coisas, e a pessoa normalmente é sempre sugerida, eu não consigo parar de fumar, porque vem aquela vontade, aquilo lá, e a pessoa realmente não tem aquela força para resistir. Então a gente precisa aprender a resistir e saber da responsabilidade de tudo isso. Quando damos ouvido aos nossos anjos da guarda ou aos protetores, as consequências são de mais liberdades em nossas futuras ações. Por quê? Porque quando a gente sempre trilha o caminho do bem, sempre tem um bom caminho, então eles falam assim, opa, você está tranquilo. Você não precisa de tanta orientação. E vai acontecer isso muito com a gente. Porque à medida que a gente vai se espiritualizando, vai diminuindo a interferência espiritual. Quanto mais ignorantes espiritualmente nós somos, mais intervenção tem. Quanto menos ignorantes, quanto a gente tem mais responsabilidade, que a gente sabe das consequências, essa intervenção ela diminui, porque a gente já sabe as causas e efeitos, tudo que pode acontecer. Então a gente acaba recebendo menos essas intervenções, porque a gente já sabe qual é o caminho. Isso faz parte. É que nem uma criança. Uma criança ela precisa de muita orientação. Muita. Aí conforme vai crescendo, precisa de alguma orientação. Uma lembrança das orientações que foram dadas. Aí ela vai crescendo. Aí vai chegar uma hora que ela é adulta, já sei de tudo. É nessa hora que faz um monte de besteira. Mas é aquela ação e reação
causa e efeito, né? Aí vai errando e acertando e aprendendo. Até chegar num momento que acaba adquirindo um poder de sabedoria maior e aí acaba se metendo menos em encrenca, se a gente pode falar assim. Tomando as melhores atitudes, que é mais ou menos que é esse o caminho que a gente tem que ter. A má influência, a gente fala da obsessão, né? A obsessão é aquele ato da pessoa ficar interferindo, insistindo, né? Ele é um substantivo feminino e ele significa um comportamento de importunar, perseguir alguém de forma insistente. Insistentemente você é perseguido. Mas às vezes você não percebe porque eles são sutis. Uma coisa que a gente sempre tem que falar e lembrar: o obsessor, ele não tem dificuldade intelectual, vamos falar assim. Ele não tem essa dificuldade. Nós temos, mas ele não tem. Ele é muito sagaz, ele é muito inteligente, eles sabem bem como agir. Se não consegue chegar até nós, eles vão nas proximidades, eles vão comendo pela beirada, mas eles chegam, eles sabem muito bem como agir. Não pensem que eles são ignorantes, eles não são, eles são muito inteligentes. Então eles vão nos perseguir, vão nos importunar, porque é o intuito deles. Mas por que isso acontece? Acontece porque nós os atraímos, porque nós merecemos quando nós os atraímos. E é interessante que toda vez, o grande aprendizado que a gente tem na doutrina, se vocês forem entender, é com o obsessor. Porque eles vão nos mostrar exatamente onde estamos fracos. Exatamente aonde precisamos mudar. Aonde precisamos melhorar. Por isso que nós merecemos atraí-los, para podermos falar, opa, eu preciso mudar aqui. Sabe? A gente fala da reforma íntima, exatamente nos conhecer. Onde a gente é fraco? E a gente é fraco em alguns aspectos. Nós não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, aqui não estaríamos. Né? Mas estamos aí nessa busca. Nós atraímos o que nós precisamos para... Opa, perdão. Não, ainda é cedo para passar isso. Nós atraímos o que precisamos para nossa evolução e aprendizado e purificação. Como eu falei, eles vão nos ensinar, eles vão nos purificar, nos ajudar. E entender que eles somos nós também, que nós passamos muitas vezes por esse papel. Nós já fizemos muitas vezes esse papel. E talvez ainda façamos, porque a obsessão ela não acontece só desencarnado para encarnado. Ela acontece de vários papéis, de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado. Sabe? Basta a gente ficar pensando, vibrando, e destilando o nosso ódio para as pessoas, que isso vai chegar até elas. Agora, se ela estiver numa sintonia baixa, ela vai receber. Mas se ela estiver elevado, não vai acontecer nada. E tomara que não aconteça, porque assim não aumenta a nossa carga, né? Ou seja, nós somos vítimas, mas também somos algozes. Que nós não somos esse docinho de gente aqui, né? Nós somos uns amores. Então, só para a gente poder ter uma visão melhor, tem um filminho aí, acho que vocês já conhecem, mas não custa nada a gente repetir. Vamos ver se vai passar. Opa. Como é que eu tô? Como é que você acha que eu tô? Tô mal, tô muito mal. Tô conseguindo fazer nada, tô fraco, uma angústia enorme, um vazio. Tudo que eu faço dá errado, não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Parou. Obsessor, sou eu. Mas você... Calma, Oswaldo, eu só vim aqui bater um papo rapidinho, trégua. Tá? É rápido, fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história, deixa eu falar. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você era um fofo, um amorzinho de pessoa, né? Para de me atormentar, por favor, não aguento mais. Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu
fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não preciso fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo de errado que te acontece, ok? Me deixa em paz, me larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá louco? Mas como assim? Por exemplo, Oswaldo, eu chego aqui de manhã pronto pra te obsidiar. Beleza, hoje vou perturbar o Oswaldo. Mas você já acorda o bicho, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Oswaldo, eu já tentei fazer uma prece pra ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você. Porque você é chato. É tão simples, basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsidio, vou embora. Acabou. Desculpa. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Oswaldo. Eu tenho o direito de me vingar, eu tenho que chegar me acotovelando, porque é um monte de capeta que tem aqui dentro. Por sua culpa, você atrai. Oswaldo, bota uma coisa na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar um pouquinho para o Titio fazer o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora eu vou embora que eu não tô aqui pra ficar dando um conselho não, tá? Isso é coisa de mentor e eu sou obsessor, ok? Eu sou mal. Desculpa. Alô, alô. Mas pode deixar o volume que ainda tem outro filminho. É interessante que esse vídeo é um vídeo antigo, não sei se já conheciam, mas ele trata exatamente mais ou menos como funciona. Porque se o obsessor ele está muito próximo de nós, é porque nós o atraímos, né? Porque nós merecemos. E como ele falou, nós somos chatos. E ele está lá. E aí complica a vida até do obsessor, né? Até ele pensando até em fazer oração, uma prece, né? Mas ele não é ele não é mentor, né? Isso é coisa de mentor. Ele é obsessor. Mas existe um processo de cura. E o processo de cura, a gente tem que entender que temos que passar por uma transformação. Isso faz parte de todos nós. Nós precisamos passar por essa transformação. E isso vai nos libertar e curar. Não é fácil, não é um estalar do dedo de um dia para o outro. Mas a gente tem que entender e aceitar. Nós temos que aceitar como nós somos. Mas não quer dizer que nós temos que continuar. Porque se a gente estiver agindo errado, a gente tem que mudar. A gente tem que buscar essa mudança, essa cura. E aí a gente tem que seguir essa base fundamental, né, que a gente fala da aceitação, né? A aceitação não é anular. Falou, isso era o outro, né? Isso era o outro. Agora eu sou outra pessoa, eu me transformei, eu me lavei, né? Eu fui batizado e agora já não sou mais o errado, porque essa é a noção do batismo, né? Você ser batizado, que a partir daquele momento você se transforma num outro homem, né? Você já não é mais a mesma pessoa. Mas não é assim que funciona. A gente tem que entender, a gente vai errar, vai falhar e vai até se corrigir. E então a gente não tem que se acomodar, não tem que negar e nem reprimir o que a gente faz, né? Pegar um chicotinho e ficar se batendo na gente mesmo por causa disso. Porque a gente tem que aprender. Tem coisas que são saudáveis, mas tem coisas que não são saudáveis. Elas não nos fazem bem. Né? Eu conto sempre isso aí no meu processo de... Uma das coisas que eu mais gostava de fazer era ser sádico. Sádico no sentido daquelas tiradas, daquela de tirar sarro. Sabe? Eu perdia o amigo, mas não perdia a piada. Eu sempre fui assim. E aí até que um dia alguém chegou para mim e falou assim, olha, eu sei que você é assim, às vezes são muito boas a tirar, mas... vai chegar uma hora que você vai ter que entender que você vai ter que perder algumas piadas. E aí a gente começa a pensar. E aí a gente começa a pensar que a gente, às vezes, com as nossas tiradas, a gente humilha alguém, fala mal, a pessoa não gosta, ela se incomoda. Então a gente precisa ser mais inteligente nesse sentido. Então talvez não todas, né, das 100 vontades que a gente tem, 100 de quantidade, vontade que a gente tem, talvez a gente consiga falar uma só que não vai incomodar, talvez 99 vai incomodar. Então a gente precisa ser mais perspicaz com isso e ir eliminando. E isso aí a gente vai fazendo e vai eliminando ao longo
né? É lógico, eu ainda não aconteceu de eu perder isso aí por 100%, ainda tem, né? Ainda tem uns amigos que falam assim, olha aí a sua recaída. Mas acontece, tem hora, mas não perde o amigo por causa da piadinha, são piadas saudáveis, mas não vou dar exemplo nenhum agora, mas a gente tem essa ideia. E aí a gente pega e vai mudando, né? Então a gente não nega que a gente né? A gente não precisa repreender, né? Porque a gente pode fazer uma mais inteligente que não machuque as pessoas e nem a nós, e assim a gente vai seguindo. Aceitar, né, é o reconhecimento da realidade interna, o que nós somos e como nós somos vistos fora da nossa área interna, né? Como nós somos vistos, porque a sociedade nos vê de um jeito, né? Às vezes as pessoas admiram a gente, é palestrante, gente, a gente tem mais coisa para fazer, e esse é o cuidado. Mas você não é espírita, você já nunca foram apontados assim? Você faz alguma coisa lá, mas você é espírita, você não pode fazer isso. Olha quanto julgamento que tem, e nós somos julgados constantemente. E como a gente fala assim, mesmo que seja contrário aos nossos desejos e expectativas, e aí a gente vai acabando se acostumando com isso, e a gente é contrário aos nossos desejos. Minha vontade era falar, mas para de falar, porque se a gente for olhar quantos motivos que a gente tem para falar, para tudo, desde as 7 horas da manhã até as 10 horas da noite, a gente tem motivos para falar, e às vezes o calar é o melhor remédio. Não ficar maquinando em pensamento, a gente precisa tomar cuidado também com os nossos pensamentos. Aceitação é receber com gratidão o que o teu karma te dá para você trabalhar através deles, porque é um aprendizado, é aquilo que você precisa mudar, melhorar, e aquilo que vai te fazer se tornar uma pessoa melhor. E isso é consequência dos nossos traços de caráter, porque a gente já vem com a nossa personalidade formada. Quando a gente encarna aqui, a gente já vem com um setup já, e aquilo que a gente tem que seguir. E aí tem que fazer uma atualização de software, né? Daquele software. Aí não é tão fácil assim de você chegar e baixar e já começar a usar. É aquele software que a gente baixa e dá sempre tela azul pra gente. Na hora que a gente perde o controle, a gente vira uma tela azul que briga com todo mundo, né? E aí é complicado. E isso aí é coisa negativa que a gente vai trazendo desta vida, que a gente tem também nessa vida, como de vidas passadas. E aí a gente fala assim, como que eu posso aceitar isso em mim? Né? Como que eu posso aceitar isso em mim? É reconhecer, é entender, né? E que a gente pode ter vindo dessa forma e a gente pode mudar. Agora, como que eu posso aceitar no outro? Né? Nas pessoas que estão no nosso entorno, né? O marido, na esposa, nos filhos. Olha aí como que é, como que eu posso aceitar? Porque tem outros casos que você não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você tem que respeitar só. Não dá para você chegar, né? Você tem que aceitar, respeitar e aceitar. Pode ser até que você não concorde, mas dependendo da situação, você tem que engolir. Né? Agora, vamos dizer, você vai interferir no teu marido ou na tua esposa. Nos teus filhos você pode interferir quando eles são pequenininhos. Depois é mais complicado. Mas no marido, você não vai mudar. Não, esse defeito tem. A hora de casar eu mudo ele. Ou vice-versa, né? A hora que casar eu mudo ela. Aí eu ponho ela na linha. Não é assim. A gente não muda, porque enquanto a pessoa não quiser mudar, não querer se melhorar, ela não vai mudar. Ela vai ainda continuar errando, passando por dificuldades, e talvez isso às vezes destrua muitos relacionamentos, muitas coisas. Como posso aceitar isso e ajudar o outro sem interferir no karma dele, né? Porque às vezes é o karma dele, ele precisa mudar. Mas você pode ter uma boa instrução, né? Às vezes você pode dar uma boa orientação. Tomar um cuidado. Tem um momento correto de você falar, tem um momento correto para você ajudar.
Não é toda hora ficar repetindo, ficar que nem uma matraca repetindo, aí acaba criando muita confusão. E quando a gente cria confusão, aí acaba não acontecendo nada. Mas às vezes você pega naquele momento tranquilo, de paz, que dá para conversar, né? Que a pessoa aceita conversar, que dá para conversar uns 5 minutos, né? Não dá para falar mais que 10 minutos, porque depois começa a mudar todo o circuito, toda a conversa, né? Então a gente precisa tomar cuidado para não estender, não alongar, né? Quantas DRs que são destruídas por causa disso? DR é discussão de relacionamento, por causa disso, porque começa a alongar, e acaba sendo cansativo. Então tem que ter doses homeopáticas, e assim vai funcionando. Como posso ajudar sendo um servidor da grande obra? Né? É uma das possibilidades que a gente tem para a gente nos mudarmos, é trabalhando no bem, praticando a caridade. Ela acabou de falar agora que vai ter um bazar, né? O bazar é uma das formas de você ajudar, porque assim você pode comprar, você se beneficia e ainda consegue ajudar financeiramente a instituição que tem necessidade, né? Aí como que você pode fazer? Você pode comprar uma coisa de 25, pagar 30, sei lá, vai fazendo algumas coisas. Você pode fazer, ou então no dia lá do bazar está lá disponível para ajudar. Um monte de coisa que você pode fazer. Ou então tá aqui, aprender, dar curso, dar palestra, dar passe, trabalhar nos grupos mediúnicos, participar dos estudos. Nossa, tem um monte de coisa que você pode fazer. E na convivência, né, como já falei numa palestra anterior, nós vivemos em sociedade, então nós vamos aprendendo a lidar com as pessoas. Porque aqui, assim, embora nós vivemos em sociedade, nós às vezes temos dificuldade de pensamentos similares. Há dificuldades, mas a gente precisa entender e respeitar que ninguém precisa pensar igual a nós. Se fosse assim, nós não aprenderíamos nada, não aprenderíamos a viver em sociedade. E para que a gente possa entender, né, porque toda vez que a gente começa na seara do bem, né, dona Isabel? Toda vez que a gente começa na seara do bem, a gente sempre tem uma dificuldade. Então vamos escutar o que é essa senhora. Ela faleceu, acho que o ano passado, mas ela tem uns bons cortes na internet. As trevas, quando observa que você quer trabalhar na doutrina, você quer seguir o Cristo, não se iluda porque as trevas se reúnem. Vamos derrubar aquele ali, porque é mais um trabalhador contra o nosso ideal. E as trevas vão atrás. Então você quer trabalhar na doutrina, ela é aberta. Ninguém vai fazer curso na terra para ser um trabalhador da doutrina espírita, porque esta mensagem veio na sua alma. Deus criou você com todas as suas mensagens, para que você faça dessas mensagens o seu roteiro de vida e seja feliz. Dentro disso nós vamos ajudar o próximo. Vamos dar de graça o que Deus nos deu de graça. O cuidado é conosco mesmo. Justamente, e nós vamos repetir. Cuidado com o pensamento, com a palavra, com as atitudes, com as ações. Você esteja sozinho no seu quarto. O perigo está presente, porque o mundo espiritual se acerca de você. Os mentores estão presentes, os amigos espirituais vão te ajudar, sem dúvida alguma. Por isso você chegou ao ponto de desejar trabalhar e ser um tarefeiro de Jesus. Mas o continuar é muito perigoso. Então Emmanuel diz assim: para começar a boa vontade basta, mas para prosseguir com êxito precisa de muitos outros valores. E um desses valores que a gente tem que ter é perseverança, né? Um desses valores que a gente tem que ter, porque se a gente não perseverar no que a gente está fazendo, vai ter dificuldade. Isso não é só na doutrina, não. Isso em tudo. Se a gente olhar, né, em tudo que a gente faz na nossa vida, em relacionamento, emprego, porque se a gente sentir alguma contrariedade e a gente pegar e falar, tchau, eu vou vira as costas e vou embora, nossa, quantas vezes você vai mudar? Quantas vezes você vai mudar de emprego, quantas vezes você vai mudar de casamento? Ixi, vai ter, mas precisa ter essa perseverança. E aí, como a gente falou, a gente é acompanhado por esses mentores, por esses espíritos, tanto os bons, os benfeitores, como
os espíritos que querem que a gente desista, que a gente pare, e a gente precisa tomar esse cuidado e ter a certeza. E esse conhecimento que nos é trazido, que nos foi colocado, é exatamente para que a gente entenda isso. Embora nós não os vemos, eles interferem. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter, a gente entender o que a gente precisa caminhar, como que a gente pode caminhar, né? Ter essa perseverança, ter essa fé que estamos amparados e bem cuidados, e entender que a luz faz parte do nosso coração, que ela tem que estar brilhando no nosso coração. Essa é o que a gente precisa trazer, porque a luz nos traz alegria, nos traz felicidade, nos traz motivação, nos traz tudo que a gente precisa para dar continuidade nessa estrada que a gente não sabe quando que ela vai se encerrar. Porque a gente sabe que ela pode ser longa, pode ser curta, pode se estender bastante. A gente não sabe, né? Só o nosso Pai amado que sabe quando ele fala, olha, acabou a sua estrada, você já pode seguir por outro caminho. Mas a gente não tem nem ideia disso. Eu agradeço a todos vocês, que a espiritualidade amada possa envolver a todos vocês numa aura, numa imensa luz, e que amorosamente vocês possam estar repletos de fluidos benéficos, restauradores e regeneradores. Então vamos aspirar toda essa energia de amor que nos é enviada nesse instante. Que essa energia possa nos restabelecer, nos reequilibrar, nos reenergizar, para que nós possamos ter uma semana com muita paz, muito amor, muita sabedoria, muita prosperidade e muita saúde. Nós pedimos também pelo nosso lar, que Jesus possa adentrar em nossa casa e abençoar o nosso lar. Nossos entes queridos que lá se encontram também possam ser abençoados. Aquelas pessoas que estão em nosso pensamento, que elas também possam ser beneficiadas. Nós pedimos pelas crianças, pelos velhos, pelos doentes, por todos. Que possam, com a graça de Deus, ser abençoados pelo Espírito de luz, por todos esses mentores, que possam olhar por tudo que está em desajuste. Nós rogamos para que possam ser olhados e cuidados todos os irmãos. Pedimos por essa casa, pelos trabalhos que são realizados nessa casa, pelo seu corpo dirigente, pelos seus trabalhadores, voluntários, e por todos os seus assistidos, inclusive aqueles que não puderem estar aqui hoje, que possam receber o nosso abraço fraterno. Nós pedimos amorosamente que os mentores de luz nos acompanhem ao regresso do nosso lar e que nos sustentem durante todo o transcorrer da semana. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus e agradecemos toda a espiritualidade amada que nos ampara e nos protege. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Graças a Deus. Acabou? Ele cansou. Ele apagou. Agora. Alô.